Olá, queridos. Alegria renovada sempre, né? Que a gente pode estar aqui com vocês em cada um dos programas Cabeça para Cima. Cabeça para Cima, que tem se preocupado em levar até você temas que informam, que orientam e que edificam a sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando você a refletir, ajudando você a ter uma vida melhor e a ser um melhor cidadão. Tudo isso é possível porque a gente tem não só a parte do esforço do nosso trabalho, mas a gente tem uma equipe de pessoas, um exército de pessoas, melhor dizendo, que se preocupam e que lutam junto com a Boas Novas, que elas querem que os sonhos da Boas Novas se realizem. São os nossos queridos semeadores. Eu já disse para vocês que muitas vezes eu venho para cá até para não falar em semeador, mas, gente, não tem jeito. Se eu não agradecer você, o meu coração não fica quieto. Então, eu quero agradecer, sim, a você, querido semeador, que nos ajuda a cada dia, que não nos abandona nunca, que tem orado por nós, que tem contribuído e que tem ajudado a Boas Novas a alcançar os seus sonhos e a poder estar 24 horas por dia no ar com programação saudável. Obrigadíssima, que o próprio Senhor, que conhece o teu coração, que Ele sabe o que te move a contribuir com a Boas Novas, que Ele possa te retribuir, que Ele possa te abençoar e te recompensar com toda sorte de bênçãos espirituais. Você que ainda não é um semeador, mas partilha dos nossos desafios, se sente abençoado com a nossa programação, não fica com a bênção só para você, não. Compartilhe essa bênção, ajuda a gente, ora pela Boas Novas, contribui com a Boas Novas. Você sabe já, certamente, que a gente tem feito aqui um desafio, que você possa contribuir com R$1 por dia, R$30 por mês. O que você faz com R$1? Certamente nada, né? Mas aqui na Boas Novas vai fazer toda a diferença. Seja um semeador. Liga agora, 2126-300, ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv. E você já sabe, quando você abençoa Boas Novas, a gente não fica com a bênção aqui. A gente sai por aí, distribuindo bênção. Quando você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus. Seja um semeador, vem fazer parte desse exército e que da mesma forma, mas independente de ser semeador ou não, que o Senhor possa atender os desejos do teu coração e te retribuir com toda alegria, com toda sorte de bênçãos espirituais também. Queridos, o Brasil participa de uns rankings internacionais que certamente nos envergonham e muito. Aqui no Brasil, cerca ou mais de 200 mil pessoas, elas são submetidas a trabalho escravo, conforme o Índice de Escravidão Global. Mas o pior de tudo é que para as crianças isso piora muito mais. Segundo dados do último censo do IBGE, no Brasil, mais de 3 milhões de crianças são submetidas a trabalho ilegal. O que será que caracteriza o trabalho escravo? E será que é possível a gente sonhar em ter um Brasil livre da exploração infantil? Será que isso é possível? Cabeça para Cima de hoje quer refletir sobre isso com você. A gente vai conversar aqui sobre o trabalho escravo e sobre a exploração infantil. Começamos com o informativo e continuamos com você, contando com você no nosso debate. Vamos lá. O Brasil tem 200 mil pessoas em situação de trabalho escravo. O número é do Índice de Escravidão Global, divulgado pela ONG Walk Free Foundation. Em sua primeira edição, a pesquisa coloca o Brasil em 94º lugar no ranking dos países com o maior registro de trabalho escravo. No Brasil, o trabalho quase escravo se concentra nas indústrias madeireira, carvoeira e de mineração, de construção civil e nas lavouras de cana, algodão e soja. Outro campo sensível é o turismo sexual no Nordeste e a exploração da mão de obra de imigrantes bolivianos em oficinas de costura. Apesar do quadro ainda preocupante, as ações do governo brasileiro contra a prática são consideradas exemplares. A ONG elogiou o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e o Plano Nacional contra o Tráfico Humano. O crime de trabalho escravo atualmente deve ser punido com prisão de 2 a 8 anos. A pena pode chegar a 12 anos se o crime for cometido contra a criança ou por preconceito.
Pois é, né? Você viu aí o nosso informativo, o Brasil, nessa questão do trabalho escravo, ele está entre os 100 países no mundo, 100 países que mais têm trabalho escravo. A gente vai detalhar essas questões porque, como também disse o informativo, o Brasil tem feito um trabalho interessante, mas tem muita coisa para fazer. A gente tem visto que quando as pessoas denunciam, quando a gente participa, a gente ajuda a desbaratar quadrilhas, a trilhar caminhos melhores e aquela história, né? A gente faz parte dessa questão também e pode ajudar. Trabalho escravo e exploração infantil é o nosso tema de hoje. E aqui no estúdio, para conversar conosco, 2 especialistas. Eu recebo Joaquim Travassos Leite, ele que é auditor fiscal do trabalho, é também coordenador do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Olá, Celeste, tudo bem? Assim, fico muito feliz de estar aqui no seu programa e poder falar de um tema tão relevante como é a questão do trabalho infantil e trabalho escravo no Brasil. Algo que é preocupante, né? Não, ainda, né, infelizmente, em relação ao trabalho escravo, é uma pena, né, que até no século XXI nós tenhamos ainda que enfrentar uma chaga dessa no nosso país. Perfeito, perfeito. Vamos entender já isso melhor. Também conosco o Paulo Guilherme Perricê. O Paulo, ele é juiz do trabalho, é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Obrigado, Celeste. Eu acho que a escolha do tema do programa é muito oportuna. Os magistrados aqui do Rio de Janeiro, que eu represento, nós estamos sempre dispostos a participar de debates públicos que envolvam esses temas, porque são temas com os quais a gente tem muita dificuldade ainda de lidar. Verdade. Mas é fundamental a gente discutir. Acho que isso é um ponto que a gente não pode nunca deixar de lado. Obrigado pelo convite. Obrigadíssima por estarem aqui. Embora já tenha sido falado um pouquinho no nosso informativo inicial, né, mas o trabalho escravo ainda existindo no Brasil. O Brasil é um país assim de dimensões continentais. Não é fácil, né, também se ter controle sobre toda essa extensão territorial. Isso é um fato. A gente tem desde locais assim quase que nativos, né, com pouquíssima infraestrutura, até cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que são megalópolis, cidades completamente desenvolvidas. Isso facilita a existência do trabalho escravo ou ele nos desafia existindo em locais onde a polícia está presente, a justiça está presente? Como é que é? Celeste, olha, assim, eu acho que a sua afirmação até é correta, assim. O fato do Brasil ser um país de dimensões continentais, isso com certeza dificulta muito, digamos, o combate ao trabalho escravo. Mas a gente tem que lembrar que, assim, por exemplo, uma cidade como São Paulo, já foi detectado trabalho escravo também, né, nessas fabriquetas de fundo de quintal, né, que prestam serviço a grandes magazines de roupa. Então, assim, o trabalho escravo, ele, na verdade, ele permeia toda a sociedade brasileira. Ele não está somente lá na região norte, porque, né, é uma região menos povoada. Na verdade, o trabalho escravo está aqui na nossa esquina. É só a gente poder enxergar melhor. Então, isso... E eu acho que a participação da sociedade nisso também é muito relevante. Porque, assim, o Estado brasileiro não está em todos os lugares, ele não tem condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o cidadão, sim. E ele pode e deve denunciar quando ele souber de alguma situação de um trabalho análogo à escravidão. Que é bom a gente, né, fazer essa diferenciação. Na verdade, não se fala trabalho escravo. Trabalho escravo é apenas uma expressão. Na verdade, o trabalho escravo, como todo mundo já aprendeu na escola, né, ele foi abolido lá pela Lei Áurea, 1883. Então, na verdade, o que existe, na verdade, é um trabalho em condições análogas à escravidão. Tem uma certa semântica nesse negócio aí, né? Eu entendo e concordo. Uma das questões que eu tenho aqui, inclusive, é para a gente poder falar sobre o que caracteriza o trabalho escravo, né? Mas eu entendo que é isso. A gente não fala mais, trabalho não existe, mas escravo já... Tá.
na prática? É porque a questão, acho que, de neurolinguística. Você fala muito de trabalho escravo, então as pessoas vão associando muito uma coisa a outra. E a gente tem que entender que, assim, o trabalho escravo é como o genocídio aos judeus. A gente não deve sempre lembrar disso sempre. E com muita dor do que isso aconteceu. Então, a gente não deve incentivar muito essa discussão. Eu particularmente, sou contra até que se utilize ainda essa expressão, mas isso é uma opinião ainda pessoal. Eu volto já para entender por que você é contra. Mas o que caracteriza o trabalho escravo? O que a gente pode... Por exemplo, né, a gente está falando da participação de cada um, da importância até da denúncia disso. Mas o que caracteriza? O que, ao olhar, se a gente perceber essas características, a gente pode identificar como um trabalho escravo e deve denunciar? Eu acho que, assim, o primeiro ponto, eu acho que quando a gente lida com esse assunto, primeiro, ele não é um assunto localizado no nosso país. Quer dizer, isso é uma questão mundial, tanto que há programas mundiais de combate ao trabalho escravo. O que o Brasil tem feito de muito interessante, muito importante, por isso é elogiado, é que isso aqui no Brasil se tornou uma política pública, independe de governo. O grupo, por exemplo, de erradicação do trabalho escravo, que tem a participação do Ministério do Trabalho, tem a participação das associações de juízes, inclusive. Ele é um grupo que funciona com diversas instituições, inclusive com a sociedade civil participando. Isso é fundamental, quer dizer, quando nós coletivamente decidimos que não vamos adotar esse tipo de prática nas relações de trabalho no nosso país, nós damos um salto e demos esse salto, foi muito importante. Perfeito. Nossos índices diminuíram. Quer dizer, agora, o problema não foi erradicado e esse é o objetivo maior. Quer dizer, não podemos conviver no século XXI com esse tipo de prática. Dizer, relações de trabalho humanas envolvem o respeito ao ser humano. E essa condição de trabalho análoga do escravo, que é isso que o Joaquim estava falando, não replica aquela situação antiga lá da escravidão como nós conhecemos, mas ela... Porque não tem o açoite, não tem a senzala. Então, é só por isso que eu quis... Não, é importante fazer essa diferenciação, porque... Eu vou provocar você tá? Por favor. É para isso que estamos aqui. Por favor. É importante, porque às vezes essa confusão dificulta a atuação da própria atividade repressora via Ministério do Trabalho ou da atividade julgadora da Justiça. Então, ter bem claro o que é o trabalho escravo é importante. Então, por isso que a gente usa a expressão trabalho análogo à condição de escravo, que é uma situação que se materializa de diversas formas. A mais conhecida é a restrição à liberdade do indivíduo por dívida. Então, é a pessoa que vai trabalhar e está sempre em dívida com o seu empregador. Ele nunca consegue se livrar daquilo. Então, ele vai estar sempre envolvido. Onde a gente vê isso acontecer? A fronteira agrícola, a expansão agrícola do Brasil é um lugar crônico, né? A gente vê isso. Aproveitando o gancho aqui do Paulo, quando você fala assim, estamos procurando trabalho escravo, o que acontece assim, automaticamente com a pessoa? Ela vai tentar identificar as condições que ela conhece do trabalho escravo, ou seja, né, onde é que está o pelourinho, onde é que as pessoas são açoitadas, onde é que está a senzala. E, na verdade, o trabalho escravo, digamos assim, moderno, ele se manifesta de outras formas. E eu citei o exemplo das fabriquetas de São Paulo, mas, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, recentemente, nós tivemos um caso de trabalho em condições análogas à escravidão, em plena cidade do Rio de Janeiro, envolvendo aí uma cadeia de fast food, né, de comidas rápidas. Então, uma característica que vocês já colocaram é essa questão da prisão financeira, né? Alguém que não consegue sair da dívida. O empregador, ele até faz questão de te facilitar recursos de forma que você deva mais, e você fica preso àquele círculo vicioso. Perfeito. E te leva a um julgo, né, de trabalho. Teria alguma outra característica? Isso é bacana, porque a gente fica lá querendo ver, como você disse, né? O pelourinho, o chicote, não sei o que. Não enxergando as outras coisas e acha que são que não está acontecendo, e está acontecendo na nossa porque, cara. Por exemplo, as condições mínimas de higiene, por exemplo, a gente, né, lá no Ministério do Trabalho, que fazem o Grupo Móvel, um trabalho excelente, né, reconhecido internacionalmente, um Grupo Móvel de combate ao trabalho escravo. E, assim, são muitos os relatos em que eles chegam nas fazendas ou, né, em outros lugares, assim, em que encontram
seres humanos vivendo como bicho, né? Ou seja, não tem banheiro, não tem água potável, não tem lugar para ele tomar banho. Isso 50, 60, 70, 100 pessoas, ou até mais. Vivem, então, como animais mesmo, ou seja, se alimentando mal e porcamente, às vezes uma vez por dia só. Então, isso, né, a gente tem que perceber que isso é realmente uma condição análoga à escravidão mesmo. Porque é assim como eles vivem, ou seja, vivem como bichos. E, na verdade, não tem grade. Na verdade, eles estão teoricamente livres. Mas, na verdade, a prisão ali é de outra forma. Inclusive, uma prisão, às vezes, até psicológica. Psicológica, é verdade. Que é a pior tipo de escravidão, né? Sem dúvida. Porque as pessoas, elas acabam se subjugando mesmo, né? E não conseguindo sair desse tipo de situação. Aqui, como eu disse para vocês, o tempo voa, a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, vamos dar uma paradinha, a gente volta já já. A gente está falando dessa forma geral, mas eu queria também abordar com vocês essa questão. Gente, é pior com crianças, a gente tendo aí mais de 3 milhões de crianças submetidas a trabalho ilegal. Que tipo de trabalho é esse? Como é que essa questão acontece ainda no nosso panorama geral? Tá? Paradinha, voltamos já já. Cabeça pra cima. É isso aí, a gente fala tanto, né, da dignidade humana, do direito de ir e vir, do direito da criança, do direito do indivíduo de uma forma geral. A gente quer ter a consciência de que o que o Senhor Deus tem preparado para nós é uma vida plena e abundante. Vida plena e abundante passa por trabalho digno, passa por uma alma plena, restaurada e feliz. E quando a gente fala de trabalho escravo, mesmo dentro de trabalho similar, como é que é? Análogo ao trabalho escravo. Isso não pode dar dignidade a ninguém, né? Isso está longe de ser vida plena e abundante, sem dúvida nenhuma, né? A nossa justiça aí tendo um desafio enorme de garantir que o que as nossas leis prevêem, elas possam ser cumpridas, né? Para criança, para adolescente. A gente sempre fala aqui, já falamos várias vezes, que o Brasil tem um dos melhores estatutos da criança e do adolescente. Vocês concordam com isso? Perfeitamente, com certeza. Um dos melhores, assim, talvez a gente não querendo colocar a sardinha para o lado brasileiro, mas talvez um do melhor, assim, um dos mais completos, eu diria. Excelente. Tá. Mas ele é do ponto de vista da lei que ele contém, Perfeito. Mas da prática nem sempre é o melhor, né? Nosso problema, talvez, é como transformar aquilo que é idealizado na lei em realidade, né? Passar desse estágio é o mais complicado. No tema trabalho, a gente tem um complicador ainda maior, talvez. Há uma série de legislações que transitam pelo tema trabalho. Então, você tem, no nosso caso aqui, a Justiça do Trabalho lida com a legislação trabalhista em si, mas há questões criminais, por exemplo, envolvidas nesses temas, né? E esses assuntos não dizem respeito à nossa justiça. Então, do ponto de vista institucional, há alguns desajustes que dificultam transformar isso que a gente idealiza em realidade, o combate, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é uma questão parecida, porque há normas relacionadas ao trabalho, ao do menor, da criança, e há normas de outras esferas, né? De outras esferas. Então, falta, às vezes, um pouco de coordenação nessa história, e que dificulta. Mas isso não tem impedido o avanço. Isso que é importante. A gente está caminhando. Isso é sintomático, isso é importante ressaltar. Porque destacando os pontos fortes, a gente pode melhorar. Né? Tem um fator, antes de voltar aqui para a nossa questão do trabalho infantil, tem um fator que me alegra muito, sabe, no Brasil. Eu agradeço a Deus poder viver o momento que a gente vive aqui no Brasil, porque eu acho que a gente vive um momento de mudança de mentalidade importantíssimo, mudança de mentalidade na nossa juventude. A gente que tem também um país com tanta corrupção, com tantas mazelas, mas de repente a gente vê o povo, parece que tendo um estalo, né? Saindo daquela questão do jeitinho brasileiro, de eu só quero ganhar, o resto que se dane.
engane, mas o meu sentimento é que a gente vive sim um momento de mudança, sabe? A turma despertando, fico feliz de ver as movimentações sadias que a gente viu no ano passado, ainda movimentos quando de repente a gente vê, aqui no Rio de Janeiro, a loucura de preços que a gente tem em termos de praia, de cobrança de preço, e o povo já dizendo assim, tá legal, então fica com o teu produto porque esse preço eu não pago. Eu acho que isso é mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Quando as pessoas dizem, a gente tem uma lei, vamos fazer cumprir essa lei. Né? Isso que você está chamando a atenção, eu acho que é fundamental. As pessoas precisam se envolver. Quer dizer, a apatia é o maior veneno da democracia. Se as pessoas ficarem apáticas, as coisas não acontecem. Então, essas manifestações têm esse dado positivo. Embora descoordenado ainda, uma coisa que a gente não sabe onde vai, mas reagir é importante. Exato. Agora, nesses nossos temas, a gente sempre se pergunta, né? O que as pessoas podem fazer? Né? O que eu individualmente, ou Joaquim, ou você, o que a gente pode fazer? Um aspecto fundamental que está em discussão hoje no Congresso Nacional é a PEC 438, que trata lá da questão do combate ao trabalho escravo. É uma legislação importante, está há 10 anos no Congresso, ela não avança, falta talvez um pouco de pressão para que ela... Da sociedade, com certeza. Da sociedade, todos nós. Mas a grande diferencial ali, eu acho, individualmente, o que a gente pode fazer é, uma vez identificado o problema, todos nós, de certa forma, somos consumidores. Não compre. É isso aí. Isso é uma atitude individual que você pode fazer. É o que eu penso. Que faz muita diferença. Perfeito. E isso é bacana porque, assim, por exemplo, como a gente teve aí recentemente, né, a descoberta do trabalho escravo para lojas de marca, lojas de grife, com produtos que são produtos atrativos, mas na hora que a gente sabe que aquilo está custando a degradação do ser humano, é bacana a gente não comprar. Chega lá, não compra. Mostra que a gente está percebendo o que está acontecendo. É isso aí. É uma provocação que a gente faz da essência do Cabeça para Cima aqui na Boas Novas, sabe? Eu queria voltar com vocês para a gente posicionar essa questão do trabalho infantil. Gente, trabalho infantil, mais de 3 milhões de crianças fazendo trabalhos ilegais. Fala um pouquinho, como é que é isso? Que tipo de trabalho é esse que as crianças estão Celeste, submetidas? assim, eu sei que falar um pouco dessa questão quando a gente fala assim, 3 milhões de crianças no Brasil ainda estão, teoricamente, em alguma forma de trabalho, eu acho que a gente também tem que lembrar o quê? Que da luta do Brasil durante muitos anos em relação a isso, nos últimos 10 anos, o Brasil só vem, todas as pesquisas nacionais de amostra de domicílio do IBGE vem apontando a queda no número de crianças e adolescentes no trabalho. Então, e o Brasil tem reconhecimento internacional a respeito desse combate feito pelo governo brasileiro. Então, é importante que a gente tenha isso consciente, ou seja, a gente ainda está ruim, mas já foi muito pior. Então, a gente também tem que verificar os pontos ruins, mas também pensar o seguinte, poxa, mas a gente já avançou um pouco, e isso é importante. E assim, e quanto mais a sociedade também se engajar nisso, melhor. Só pegando um pouco a questão que foi dita agora em relação ao trabalho escravo, todo mundo, essa notícia sobre essas condições absurdas que foram detectadas em São Paulo e foram divulgadas todos os nomes das lojas em que exploram de alguma forma, ou seja, se aproveitam indiretamente daquela situação. E, no entanto, essas lojas continuam vendendo da mesma maneira. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas atribuem muito ao Estado responsabilidade, quando ela, na verdade, ela também deveria ter a dela. Porque o que o Estado também pode fazer nesse caso? Ele vai botar uma barreira na porta das lojas, as pessoas não entrarem, porque, na verdade, a sociedade vai falar assim, nossa, mas então, se há trabalho análogo à escravidão, então, e essas lojas estão contribuindo para isso, então eu não vou entrar mais nelas. Mas não é isso que acontece, né? As pessoas não veem, né? Eu acho que isso é uma evolução, né? Como vocês mesmos estavam falando, eu gosto de pensar, gosto de ter a certeza, primeiro, de que é possível manter acesa a chama do sonho de que a gente pode acabar com a exploração infantil e com o trabalho escravo no nosso país. Isso é possível.
tem uma parte da população, da mobilização da população para isso, e tem uma parte do trabalho do governo. Perfeito. Né, dos órgãos executivo, legislativo, judiciário, todo mundo tem que participar. Para isso que o Ministério do Trabalho, né? então, ele está sempre, participando de todos os fóruns e na fiscalização de rua, para a gente combater. Existe um compromisso do governo brasileiro da erradicação do trabalho infantil até 2016. Claro que é uma proposta ambiciosa, mas, se depender do Ministério do Trabalho, a gente vai tentar conseguir chegar nessa meta mesmo. Qual é o perfil do trabalho infantil hoje ilegal? Qual é o perfil? Onde que essas crianças são mais utilizadas? Que tipo de trabalho? É a exploração sexual? O que a gente mais ouve é a exploração sexual, né? No informativo até a gente localizou no Nordeste do país, mas não é verdade que o pico seja... O sentimento é que não é verdade que o pico seja só no Nordeste. A gente vê aqui no Rio de Janeiro, isso é uma barbaridade. No Brasil afora. É no Brasil afora, exato. Né? É no Norte, Cada no Nordeste, região, na verdade, tem Sul. suas peculiaridades. Na verdade, assim, no Nordeste talvez tenha alguns focos de trabalho infantil em algumas atividades econômicas. No Rio de Janeiro, São Paulo, por ser centros maiores, vão ter em outras. Mas, na verdade, não existe essa coisa do trabalho infantil ser só no Nordeste ou só no Norte. Isso a exploração sexual, né? A exploração sexual e do trabalho infantil no maneira geral. Não, a exploração sexual, então, acho que é pior até nos grandes centros. Né? E que as pessoas, né, talvez não veem muito, mas existe. E é forte. Inclusive, lá na Superintendência Regional do Trabalho, nós temos dentro do fórum, nós temos um grupo de trabalho específico que trata justamente da questão da exploração sexual das crianças e adolescentes. A gente está fazendo um trabalho nas escolas de sensibilização, né? E está sendo um trabalho, a gente tem uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e a gente está tendo um resultado muito, muito bacana. Eu queria conhecer um pouquinho mais que tipo de trabalho está sendo feito. A gente tem aí grandes eventos ainda, mundiais, para estarem acontecendo, né? Agora no nosso país. A gente sabe que uma atração, isso vem um pouquinho mais contido, mas um apelo que o Brasil ainda faz, né? Para atrair pessoas para cá, são as mulheres bonitas, essa coisa toda, quer dizer, isso ainda é um apelo, infelizmente, né, de atração para o nosso país. Que cuidados a Justiça está tomando? Quais os trabalhos que estão sendo feitos para a gente minimizar esse tipo de exploração, especialmente exploração sexual, particularmente nessa época aí de tanto apelo de Copa do Mundo, de outros eventos? Eu já preciso fazer a nossa paradinha técnica, eu vou para o intervalo e volto com vocês, tá bom? Vamos. Cabeça pra cima. Isso aí, é o Cabeça pra Cima, tá aí com você no norte, sul, no leste, no oeste, nos recantos assim mais longínquos do Brasil. A gente está aí pertinho de você. O que você percebe ao seu redor? Será que há alguma situação de trabalho escravo, de exploração infantil, que você possa ajudar? Como você pode ajudar? O que você pode fazer? Vamos perguntar para os nossos especialistas aqui, né? Ver o que eles dizem para a gente. E aí, queridos? Bom, né, a primeira coisa que você deve fazer, então, é fazer a denúncia. E existe uma forma muito simples, o Disque 100. É só discar o 100 e você vai conseguir falar com a pessoa. E essas denúncias, elas chegam, eu diria que quase que imediatamente lá no Ministério da Superintendência. Então a gente recebe muito. Agora eu faria um apelo para a população de que, por favor, quando fizesse essas denúncias, elas fizessem com base em fatos reais. Porque assim, eu faço a fiscalização de rua com a minha colega Fátima Chamas, que é a coordenadora do combate ao trabalho infantil aqui da Superintendência do Rio de Janeiro, do Ministério do Trabalho, e eu posso dizer que 60% a 70% das denúncias são denúncias vazias. A gente vai lá nos locais, e às vezes são locais de difícil acesso, são próximos a comunidades ainda não pacificadas, e quando a gente chega lá, às vezes o endereço não existe, e quando existe, não existe nenhuma situação realmente fática de trabalho infantil ou semelhante. Então, é importante que a população realmente denuncie, sempre. Sempre. Mas denuncie baseado em fatos reais. Você falou no Disque 100, mas nem sempre a gente vai ter... Eu sei que a telefonia no Brasil está completamente evoluída, né? Tem mais, inclusive, telefone celular do que brasileiro, mas nem sempre é possível usar um telefone. Que outros meios podem ser utilizados para denunciar?
Bom, assim, eu posso falar assim, aqui no município do Rio de Janeiro, né, que é onde eu atuo. A gente tem um plantão lá de informação e de denúncia, que a pessoa pode ir lá procurar a gente e fazer a sua própria denúncia também, sem problema. Indo direto ao local. Indo direto ao local. Não precisa ser necessariamente a mãe ou o pai da criança ou, né, do explorado, mas pode ser um amigo, um vizinho, não tem problema nenhum. A denúncia é sempre anônima, você não precisa se identificar se você não quiser. Então é algo que é super simples, é só chegar lá, né, ficar esperando a sua vez e ser atendido. Ou se a pessoa quiser realmente, a gente tem lá a nossa sala em que a gente pode atender, conversar um pouco. E, né, se a pessoa quiser atendimento pessoal. Um atendimento pessoal, se quiser pessoal. também. A gente também está disponível. Né? Então, sei que não é a praia principal de vocês, mas essa questão da exploração sexual infantil frente aos grandes eventos, quais são os movimentos que estão sendo feitos para que não se tenha um crescimento disso, as pessoas não se sintam tão livres para uma exploração maior especialmente durante esses eventos. Eu fico rogando a Deus que elas sejam contínuas, né? A preocupação não é só durante a Copa do Mundo, mas a gente sabe que nesse período a gente tem aí um crescimento, uma majoração. É importante a gente separar o que faz cada instituição, né? O judiciário talvez seja o último elo dessa cadeia, quer dizer, quando as questões ultrapassam a repressão do Ministério do Trabalho, as questões criminais, elas vão desaguar na justiça. Então, o sistema judicial lida com uma causa concreta, quer dizer, nós não somos proativos, nós somos provocados. Então, quer dizer, o que nós fazemos é ir a debates públicos e expor a situação real que a gente vive na justiça, no judiciário, mas nós não participamos ativamente, porque é da característica da atividade judicial. Sim, claro. A posteriori, sim, julgar cada caso, enfim, os casos. Algo importante que acontece em relação a esses casos de lesões de maior monta, lesões massivas, no âmbito do judiciário, são as ações de caráter coletivo. Isso é importantíssimo. Nesse campo, por exemplo, de trabalho escravo e trabalho infantil, quando você detecta alguma questão que ultrapassa os limites de um problema individual, há mecanismos para provocar a justiça para dar uma decisão que vai afetar um número muito maior de pessoas. Isso é uma prática que vai se acentuando na justiça, que é muito importante, porque é mais eficiente do que lidar com diversas ações pulverizadas. Isso é importante. Esses eventos que vêm por aí, quer dizer, os reflexos no judiciário vão aparecer depois. Eles não vão aparecer antes, provavelmente. A expectativa é de que a gente consiga coordenar isso dentro desses parâmetros que a gente está falando, né? Trabalho decente, não há exploração do trabalho de crianças e adolescentes, coibir a prática do trabalho escravo, especialmente nesse momento de produção, né? Diversos produtos estão sendo confeccionados para serem vendidos nesse período de Copa. Então, isso já é uma coisa que está acontecendo. E eu tenho certeza que as medidas de repressão já estão sendo tomadas. Esse caso recente da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, parece que aponta por aí. Fabriquetas de fundo de quintal estavam produzindo o quê? Diversos produtos da área da indústria têxtil. Né? Paulo, é interessante o que você está colocando, né? Porque vocês, os dois são você é juiz do trabalho, Joaquim é auditor também fiscal do trabalho. Vocês são mais afeitos a essa área legal, né? E é interessante isso. Uma correlação aqui do que a gente está falando, porque a gente tem, com relação à criança, das melhores leis do mundo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação ao trabalho, a legislação trabalhista, ela tem até orientações bastante humanas, né? Com relação a tempo de trabalho, essa questão toda. Mas, fato é que a justiça não pode fazer nada se não houver uma denúncia, se não houver um processo, se não houver algo que faça com que ela se mova, porque, como você colocou, ela não é proativa. Não basta, quer dizer, mesmo que a justiça saiba, quer dizer, que um juiz saiba, ele não pode ter uma ação, é isso? Ele não pode ter uma ação concreta se não houver uma denúncia? Se não houver uma provocação. Uma provocação via uma demanda judicial, enfim. Mas
Isso, na verdade, o que você está colocando dá muita discussão para frente, inclusive em relação à atualidade ou não da nossa legislação trabalhista. Isso é um ponto que merece muita discussão e que foi um tanto adormecido, né? Há 10 anos atrás nós estávamos falando exatamente de como modernizar isso. E esse assunto saiu da agenda política e ele está um pouco adormecido. A nossa legislação trabalhista precisa ser modernizada. A CLT é de 1943. Para você ter ideia do país agrícola em 1943 não se compara com o Brasil industrializado de hoje. Então, isso talvez dificulte também na hora que a gente vai lidar. No caso da justiça em especial, há dificuldade sim. Eu tenho que lidar no dia a dia com o pequeno empresário e com o mega empreendimento, né? Usar a mesma legislação. São pesos diferentes para situações diferentes, né? Isso é um complicador. Porque a gente está falando isso, né? Quer dizer, a gente está falando da importância da população se mobilizar, denunciar, porque também esse é um fator gerador de mudança, né? Gerador do processo. O conhecimento gera mudança, na verdade, eu acho. E, assim, por exemplo, a gente está falando aqui sobre exploração sexual. E as pessoas talvez assim, mas o que é exatamente exploração sexual? Então, hoje em dia, assim, eu sei que falar isso parece até uma presunção, assim, mas assim, a internet, teoricamente, é algo que é relativamente acessível às pessoas, né, hoje em dia. Não podemos mais viver um mundo atual sem falar em internet. Com certeza. E, por exemplo, nós temos um parceiro lá no nosso fórum de prevenção, que é o Canal Futura, e que ele tem 5 filmetes, assim que eu posso dizer, de animação, em que ele aborda a questão da exploração sexual. Como é que ela se dá? Como é que você pode caracterizar, identificar que aquela criança está sendo abusada? Então, são 5 filminhos curtos, são acho que 3 a 5 minutos cada, e eles têm e tem uma linguagem que consegue atingir a todo tipo de público, na verdade. Então, é muito interessante. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, talvez, da população, quando ela quer saber a respeito de alguma coisa, então se informe um pouco mais a respeito sobre o assunto, porque, de repente, a partir do momento que ela consegue saber um pouco mais sobre aquilo, ela consegue visualizar melhor essa situação na prática. E outra coisa, estou falando muito, né? Não, tudo Mas bem. Em relação à questão da legislação, o que eu posso dizer, por exemplo, atualmente no Brasil, ainda não existe... ainda não é crime no Brasil você utilizar a mão de obra infantil, como é o crime de utilizar a mão de obra análoga à escravidão. Então, é uma luta que as entidades estão aí batalhando há muitos anos para conseguir e até agora ainda não conseguiu. Outra questão também, por exemplo, no trabalho escravo existe a lista suja do Ministério do Trabalho, ou seja, as empresas que se detecta a presença de trabalho escravo nas empresas, elas vão para uma lista suja do Ministério do Trabalho. E isso é legal, né? Existe uma legislação própria para isso. Não existe ainda para o trabalho infantil, ou seja, as empresas que utilizam de alguma forma ou até indireta ao trabalho infantil, elas deveriam também ter uma lista suja para elas. Porque é isso, você sabe, né? As empresas trabalham, elas vivem do seu nome. Então, né, estar numa lista suja, seja ela qualquer que seja, não deve ser um bom negócio para elas. Você diz que não é crime a utilização do trabalho infantil? Quer dizer, o Brasil tem uma legislação do menor aprendiz, né, que vai regularizar essa atividade do adolescente, não necessariamente da criança. Mas qual é a pena para uma pessoa que ela, então, pratica... Ela tem uma multa administrativa, ou seja, o Ministério do Trabalho vai aplicar uma multa administrativa, mas ele não vai ser penalizado por isso, por estar utilizando aquela mão de obra infantil, infelizmente. Eu não quero nem me aprofundar nisso, eu não quero nem divulgar essa informação, nem quero que ela se torne comum. Deixa... Mas é um dado real, né? Então... Que loucura. Nem a empresa e uma pessoa que, por exemplo, use uma criança em casa para fazer limpeza, para isso, para aquilo, às vezes não... Aí a penalidade pode ser feita de outra forma. O ECA, na verdade, tem lá alguns artigos do ECA que regulamenta essas questões. Aí tem a perda do poder do pai sobre a criança, mas aí são outras questões, são penalidades diversas. Estou querendo dizer apenas que, assim, a questão do crime. Não existe uma tipificação penal para quem utiliza a mão de obra infantil. Infelizmente, eu diria. O que o Joaquim está falando, eu acho que é interessante o diagnóstico que a gente tem hoje desse assunto da exploração do trabalho infantil. As ações de combate deram resultado, quer dizer, houve uma redução. Se a gente pegar
A gente talvez tenha indicadores lá desde a década de 90. Isso que eu ressaltei, e eu acho que isso é importante, não é uma política de governo, é uma política de Estado. Então, nós já estamos numa segunda etapa, né? Independente do governo que vier, nós, sociedade, já nos conscientizamos de alguma forma de que não vamos admitir que nas relações de trabalho se envolvam as crianças ou se envolvam essas práticas de trabalho escravo. Isso é um diferencial. Agora, a partir do momento que você começou a repressão, um segundo momento, a tendência de pulverização. E aí você tem dificuldade do trabalho de repressão. Eu lembro sempre da questão do trabalho doméstico, que é o que você, de certa forma, levantou ali. O trabalho doméstico ele é invisível, ele acontece dentro da casa das pessoas. Então tem um trabalho aí da gente também ultrapassar essa barreira cultural, né? De achar que alguém está trabalhando na nossa casa ou na casa de alguma pessoa e é um menor e você está ajudando. Não. Quando uma criança é obrigada a trabalhar, seja lá por que razões sejam, nós estamos condenando o nosso futuro. Não é o futuro só dela, né? Perfeito, nosso. Perfeito. Portanto, o panorama que a gente apresenta o Brasil está numa escala, sim, ele está num ranking que é condenável, né? Porque ele ainda está entre os 100 países no mundo que tem maior número de trabalho escravo e que crianças estão realizando trabalho ilegal. Trabalho, como é que é? Análogo ao trabalho escravo e crianças trabalhando aí em situação ilegal. Contudo, a boa notícia dessa história é que o nosso vento sopra por um lado de conscientização, por um lado de domínio dessa história e a gente pode sonhar, sim, com um Brasil mais justo, um Brasil onde a gente possa ver esse trabalho sendo minimizado e até exterminado. Depende de todos nós, né? Da justiça, depende do indivíduo, depende da sociedade como um todo. Nosso último intervalo, nossa última paradinha. Vamos a ela e voltamos já já para as nossas considerações finais. Vamos lá. Cabeça pra cima. Vocês viram só como eu falei que o tempo voa aqui, né? Quando a gente menos espera, mesmo. O tempo já foi embora. E a gente está aqui um tempão enorme conversando. Mas muito bom conversar com vocês. Acho que uma reflexão bacana, válida. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Suas considerações finais para o nosso público. Eu agradeço, Joaquim. Foi um prazer conhecer e participar do programa com ele. Eu queria deixar uma mensagem. Nós, juízes de trabalho, estamos sempre dispostos a participar de qualquer discussão pública sobre os assuntos relacionados à justiça, ao direito do trabalho. Acho que vocês escolheram um tema que é importante, tem que ser discutido. Nós temos avanços, mas nós não podemos nos desmobilizar, porque senão os resultados que nós alcançamos podem retroceder. É claro que a mobilização é o fator que faz a diferença. Perfeito. Né? Bom, Celeste, então, agradecer mais uma vez o convite. Adorei participar aqui dessa nossa roda. Bom. Paulo, foi um prazer também, igualmente, conhecê-la, você também, Celeste, e aí todo o pessoal aí da produção. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, é que a gente lá do Ministério do Trabalho e lá do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, que é um espaço de discussão e a respeito dos direitos da criança e do adolescente, e ele tem uma participação aberta a todos, ou seja, alguém que está assistindo o programa, que é aqui do município do Rio ou do interior do estado, e que quiser de um dia participar da reunião, fique muito à vontade. Perfeito. A gente faz são reuniões mensais, uma vez por mês, pela manhã, então você pode vir, pode dar a sua contribuição, ficaremos muito contentes. Eu acho que eu posso dar até o meu contato aqui de e-mail, joaquim.leite@mte.gov.br. E aí, se você quiser fazer uma colocação, fazer alguma denúncia e alguma questão, eu estaria sempre disponível para vocês. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigadíssima a vocês, obrigadíssima a você também que está aí em casa, participou conosco. É isso aí. Se você percebe alguma coisa, diz que sim, ou usa o e-mail aqui do Joaquim, tá? Para denunciar, porque, olha, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele deu um espírito de ousadia, inclusive para isso, para denunciar. Deixo vocês no final do Cabeça para Cima com a boa música da Diane, que vai abençoar as nossas vidas. Paz.
se acabaram por aqui. A ponto eu estou de sucumbir. Meu barco está querendo afundar. Mas ouvi uma voz a me dizer: filho, estou no barco com você. Eu ordeno a calma a este mar. Foi simplesmente assim que o mestre fez. O vento se acalmou de uma vez. Trouxe bonança sobre a minha vida. Mestre, me socorre. Grande a fúria do mar. Faz a esperança novamente brotar. Tira todo medo. Quero voltar a sonhar. Sinto nessa hora que o vento foi embora. A tempestade passou. Pai, eu necessito de um milagre. Levanta-me do chão, com medo estou. Meus sonhos se acabaram por aqui. A ponto eu estou de sucumbir. Meu barco está querendo afundar. Mas ouvi uma voz a me dizer: filho, estou no barco com você. Eu ordeno a calma a este mar. Foi simplesmente assim que o mestre fez. O vento se acalmou de uma vez. Trouxe bonança sobre a minha vida. Mestre, me socorre. Grande a fúria do mar. Faz a esperança novamente